Beleza, só passar um pouco da história rápida dos fixadores externos, né? Começou tudo com essa primeira imagem aqui que eu trouxe para vocês, que seriam os grilhões de Hipócrates. Ele fez, era uma fixação feita por um enfaixamento, né, tanto da parte proximal quanto da parte distal da tíbia, onde seriam umas tiras de couro, e ele colocou como se fossem uns pedaços de madeira para trazer essa estabilidade, né? Aí, com o tempo, isso foi evoluindo, passados os anos, foram tendo realmente evolução, né? Aí, esse segundo fixador de Ketley, ele eram uns pinos implantados, conectados por um fio, onde ele envolvia com uma gás, e essa terceira aqui é o de Parkinson, onde já começa a gente percebe que tem um pouco do que a gente observa hoje, né? Que seria, ele colocou 4 parafusos, dois no fragmento mais distal, dois no fragmento proximal, mas ainda assim não tinha aquela imobilização perfeita, precisava de gesso para poder fazer uma imobilização melhor. Aqui já é a de. Acho que é Freeman o nome do cara. Que aí ele foi aperfeiçoando essa técnica também, dessa questão das fraturas, né, com esses pinos. Ele foi trazendo um pouco também da instrumentação. Ele começou a criar realmente assim, a colocar objetos que eram estéreis, fazer a inserção dos parafusos com uma manivela que ele também criou, e ele deu introdução também de colocar esses pinos fazendo uma abertura na pele, né? Então foi começando a realmente desenvolver o que a gente tem hoje. Aqui já é o fixador de Lambert, eu acho que é o nome dele. Ele já era também um dispositivo que estava mais parecido com esse atual que a gente tem. A gente já observa também clamp, ele já fazia essa compressão dos dois bordos, né? E aí evoluiu um pouco mais para o de Hoffman, que esse aqui ele já tinha essa junta, né, esférica, então ele conseguia movimentar em 3 planos diferentes. Ele conseguia fazer essa redução em 3 planos diferentes, né? Já era uma mobilização um pouco melhor. Só que aí, o que a gente tem que entender? A partir do momento da Segunda Guerra Mundial, esse modelo aqui que eu trouxe, que é o modelo de Anderson, ele já começou a ser utilizado, que era essa transfixação completa. Começou a ser muito utilizado na Segunda Guerra, mas assim, por conta de precisava de ser um especialista realmente, e demorava muito nas zonas de combate para colocar essa imobilização, né? Então tinha muita complicação. Às vezes o pino não ficava fixo da maneira correta, tinha muita infecção também, osteomielite gerava muito. E aí acabou que os ortopedistas daquela época eles começaram a não utilizar, e aí foi passando e ficando em desuso mesmo. Foi feita até uma pesquisa na época que a maioria dos ortopedistas não indicavam fazer uso de fixador externo, e aí acabou que a comissão de acadêmicos da ortopedia na época, eles falaram assim que para você poder fazer uma fixação, você teria que estar supervisionado de outro especialista que já tivesse feito essa fixação em mais de 200 pacientes. Então, para que acontecesse realmente uma mobilização por fixador externo boa, teria que ser supervisionado, e muitos não tinham a técnica, e aí isso foi culminando para que caísse realmente em desuso total, praticamente. Não se usava muito. E aí, com o passar do tempo, foi evoluindo esse fixador externo para uma que a gente já tem hoje, que seria esse de 4 pinos. Ele tem um diâmetro maior, que seria o fixador com a barra tubular. Esse fixador ele já passou a ser utilizado novamente depois desse contexto da Segunda Guerra Mundial, né? Os
ortopedistas eles já voltaram a utilizar, ficou mais fácil esse fixador de barra tubular, que ele já é pré-moldado, então era uma característica mais fácil, né? E aí a gente chega para esse que a gente tem hoje, que é um tubo. Esse aqui seria o mais móvel, né? Que você consegue fazer de diferentes formas, o uniplanar. É um tubo com 4 pinos. Basicamente é isso. E aí você consegue fazer várias maneiras, você consegue fazer ângulos diferentes, e aí, tipo, no contexto da evolução que a gente teve, passou a ser utilizado em grande escala, né? E aí a gente tem também numa outra, isso tudo que estava acontecendo que eu estava falando é mais na parte ocidental, assim, né? E na Rússia, principalmente, eles utilizavam esse fixador, que é o fixador circular. Ele inicialmente foi feito por um cara, acho que o nome dele é Bitner, não vou lembrar agora, mas ele criou isso aqui e quem deu continuidade realmente, assim, o que a gente conhece hoje, foi o Dr. Elizarov. Ele tinha, assim, muitos dentro do mundo dele ali, né, aquele contexto de Guerra Fria, essa coisa toda, não tinha muito aquela comunicação. Então, na Rússia, a partir também do momento da Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial ali, ele utilizava muito isso aqui com muito sucesso. E aí só acabou sendo difundido realmente depois que acabou esse contexto de Guerra Fria, que a gente foi ter essa oportunidade, né, de conhecer e passar para o mundo ocidental. Já dei uma revisão assim, tentando ser bem sucinto dessa questão histórica e a gente entender agora como é que funciona realmente essa questão dos componentes, né? Por que primeiramente a gente vai usar um fixador externo? É muito indicado hoje em dia para paciente politraumatizado, que a gente precisa fazer uma contenção rápida. A gente vai usar em fratura exposta, a gente vai usar em fratura fechada, em fratura articular também a gente vai ver. Então, é uma aplicação rápida em situação de emergência, assim. A gente não vai ter uma interferência muito grande em parte mole, porque a gente não precisa realmente abrir e fazer uma cirurgia muito extensa, né? Então, a gente tem uma estabilização boa dentro de uma fratura, assim, que às vezes ela é exposta, ela está infectada, por vezes, assim, contaminada, né? E aí, a gente entendendo esses conceitos, por que a gente vai utilizar o fixador externo, a gente entender o que compõe esse fixador externo, né? Primeiramente, a gente vai dar uso do chance, que seriam esses aqui no slide. Geralmente, a gente usa um chance de 2 até 6 milímetros, mais do que isso pode criar uma instabilidade. E a gente se atentar também que o diâmetro dessa rosca, ela deve ser sempre maior do que o diâmetro do orifício que a gente for fazer, né? Então, no caso, né, a gente não utilizando essas que são autoperfurantes, para dar um exemplo, seria essa B aqui, que a gente consegue enxergar que tem uma ponta de broca realmente. Ela, por si só, ela já faz o próprio orifício dela. Mas a gente utilizando essas que não são autoperfurantes, a gente tem que fazer um buraco onde a rosca ela entre realmente apertando, né? Para dar uma estabilidade maior. Esses chãs geralmente são feitos de titânio, né, que tem uma biocompatibilidade melhor. E aí, passando, a gente tem as hastes. Essas hastes, elas vêm de tamanho diferente, aí vai depender de acordo com o que a gente quer fazer, né, de acordo com o paciente. Mas, assim, elas variam, às vezes é 11 milímetros, e aí a gente usa um chance de 4, de 6, um pouco maior. Aí eu trouxe aqui uma que é caracterizada como grande, né? Mas aí vai depender da característica da fratura, do que a gente quer tratar ali na hora. E por último, seriam as braçadeiras. Aí cada braçadeira ela vai ter um contexto também, de acordo com a angulação que a gente quer fazer. Às vezes quer colocar mais de uma haste, às vezes quer colocar mais pinos para trazer mais estabilidade. De acordo com esse contexto, a gente vai ter vários tipos de braçadeiras para poder fazer a união, né, dos chãs com as hastes. E aí, trazendo aqui no contexto mesmo prático, aqui a gente tem uma fratura de húmero, né? E com uma imobilização com fixador externo. E aí a gente
foi feito esse fixador externo, trazendo esse contexto aqui, eu acabei esquecendo de falar. Teve uma lesão de artéria, então a gente consegue fazer uma fixação onde que a gente possa abordar essa artéria lesionada depois, né? E aí a gente consegue ver aqui que foi feita uma redução bastante satisfatória. E aí aqui eu trouxe alguns contextos, algumas características que vão se alterar de acordo com o que a gente quer trazer para essa fratura. Então, várias medidas diferentes, de acordo com o que a gente quer trazer um pouco mais de estabilidade, a gente não quer trazer tanto assim, dependendo da fratura, mas o que a gente vai observar é que cada letra aqui, ela representa uma variável, né? Então, a distância que eu coloco entre os pinos é uma variável, a distância que eu tenho do centro de rotação até o primeiro pino também é outra variável, essa distância que eu coloco da haste até onde está a fratura também. E assim, trazendo a haste mais próximo da fratura, eu vou ter mais estabilização. Levando o pino mais longe da fratura, eu vou ter mais estabilização. E eu trazendo, aumentando essa distância B também, eu vou trazer mais estabilização. E nesse contexto, já dizendo, para aumentar essa estabilização, o máximo que seriam essa em delta, né? Que eles falam uma mobilização em delta, que seria trazer dois fixadores, onde o chans ele vai passar em uma angulação de 90 graus um com o outro. E aí eu trouxe um exemplo aqui também, a gente pode observar esse tubo aqui, né? Ele vai fazer essa angulação de 90 graus um com o outro, e esse aqui traz a maior estabilidade possível, né? E aí a gente pode trazer também a colocação de uma haste, se a gente quiser trazer também mais estabilidade. Aqui foi um caso onde tinha apenas uma haste, ela estava um pouco próxima demais da ferida e estava trazendo lesão ao paciente. E aí eles afastaram essa primeira haste aqui, e aí como eu afasto, eu trago um pouco mais de instabilidade, e aí eles colocaram outra haste. E aí vou consertar essa instabilidade que eu gerei, né? Afastando a haste da lesão. E aí, por último, nesses fixadores unilaterais, que eu já até falei, que seria o monotubular, né? Ele tem uma vantagem muito grande, que ele é bem simples, então ele já vem pré-montado ali, ele já tem um desenho fixo, é bem mais fácil de ser colocado. Ele já tem essa configuração pré-pronta, né? E ele tem uma resistência maior também, por conta desse tubo, ele tem um diâmetro maior também. Aqui um raio-x, né? Eu colocado ele. E aí, por último, a gente tem a fixação por estrutura circular. Eu só quis trazer aqui o que a gente vai usar mesmo, né? Seriam mais os fios de Kirchner, a gente vai usar anéis também e as barras de fixação. A gente tem que colocar uma atenção nesse fio, aí no livro ele fala geralmente de até 50 quilos, para a gente não trazer também uma tensão exacerbada no fio. E quanto ao cruzamento também, né, do fio metálico, de acordo aqui com o que a gente quer trazer para essa fratura, se a gente coloca como na fixação em delta, com os fios fazendo uma angulação chegando até 90 graus, a gente vai ter uma estabilidade maior. A gente trazendo uma angulação menor, a gente gera um pouco mais de instabilidade, então a gente vai ter uma movimentação um pouco maior dessa fratura. Enquanto mais perto eu trago um fio do outro, diminuindo essa angulação entre eles, maior essa instabilidade. Aí essa imagem aqui eu trouxe para que a gente entenda também que esse fio ele não fica solto, né? Ele fica preso. Essa fixação é feita para que esse fio não fique escorregando, né? Então esse tensionamento é gerado aqui e ele fica preso ao anel. E por último, a fixação híbrida. A fixação híbrida ela tem esse nome porque ela combina a fixação com o pino fino, né? Ele não chega a ser um anel completo, geralmente é usado um meio anel, né? Um anel 3/4. Mas ele utiliza o chance, ele vai utilizar a fixação
com as hastes, né? Então ele utiliza essas duas que eu falei. Ele é bom para quando se tem uma lesão articular. Uma lesão articular, então a gente vai traçar o chance próximo dessa articulação e vai trazer uma, uma estabilidade maior, né? Mas esse modelo só é indicado realmente depois que você faz a fixação transarticular com uma haste monoarticular, monoplanar. Depois que você fizer a transarticular, aí, de acordo com a sociedade, você faria essa fixação híbrida. Isaac, você continua apresentando para mim? Uhum. Eu ia perguntar isso agora. Você quer que tira ou se eu passo aqui para você? Não, pode deixar, uai. Tá aí. Beleza. Eu vou falar um pouco da biologia da fixação externa. Basicamente, é a fisiologia do que acontece ali após a fixação. Primeiramente, qual é o objetivo da fixação externa? A fixação externa ela vai ser usada para tratar algumas fraturas mais complexas, e não aquela simples, ela vai ser mais voltada para uma fratura exposta, e quando existe a deformidade, e quando ela não é tratada de forma adequada naquela cirurgia de controle de danos. A principal vantagem dela vai ser em relação à fratura. Ela não vai necessitar que exista uma exposição do conteúdo ali, tanto da conteúdo ósseo como de partes moles. E como funciona isso? Funciona a partir da estabilização e das forças aplicadas. Em relação à estabilização, o fixador externo ele vai utilizar os pinos que Isaac falou ou os parafusos, e eles vão ser inseridos no osso e ao mesmo tempo e posteriormente eles vão ser conectados por uma barra ou até um anel. E isso vai acabar conectando os fragmentos ósseos para que eles acabem sendo alinhados. E esse alinhamento ele vai ser crucial para a cicatrização, porque ele vai fomentar que o calo ósseo ele seja gerado no local correto e também que o tempo de cicatrização ele ocorra da melhor maneira, no espaço curto. Em relação à força aplicada, é basicamente o que Isaac falou. Os fixadores externos eles vão aplicar também uma força de compressão, eles vão tentar aproximar os fragmentos ósseos que estão ali desalinhados, e ao mesmo tempo eles vão tentar comprimir, eles vão forçar um encontro entre eles. E também tem a força de distração, que ela vai fazer o que? Ela vai separar ao mesmo tempo que eu junto, ao mesmo tempo que eu puxo. Porque essa força de distração, ela vai puxar, é aqueles ajustes que a gente faz no fixador. É isso que vai potencializar as ações das células mesenquimais ali. Aí essa compressão ela vai ajudar a manter a fratura alinhada, enquanto a distração ela vai corrigir a deformidade ou até mesmo alongar. Dá para entender melhor falando quando o fixador está usando de forma incorreta. Quando o fixador está usando de forma incorreta, a gente vai notar que o membro do paciente ele vai estar sendo encurtado. Aí é necessário usar essas duas forças para que ocorra o alongamento ósseo e a formação do novo osso ali. Em relação aos processos biológicos, eu vou falar basicamente da inflamação, da formação do calo ósseo e da transformação em osso. Em relação à inflamação, ela vai ser logo após a fratura, logo após o acidente, ela vai ocorrer a resposta inflamatória com a formação do hematoma, como a gente tinha comentado lá na primeira aula. Aí esse hematoma ele vai ser um ambiente rico em células pró-inflamatórias e vai ter fatores que vão iniciar também a cicatrização. Ao mesmo tempo, vai ocorrer a formação do calo ósseo. Tem o calo mole e o calo duro. E primeiro surgir o calo mole, que vai ser aquele que vai ter composto por fibra elástica e colágeno. E posteriormente o calo duro, que vai ser aquele que vai ter a maior porcentagem de cálcio. Aí o hematoma, primeiro, ele vai se organizar no calo fibrocartilaginoso. Aí, com a fixação, ela vai acabar garantindo que esse calo cartilaginoso ele não sofra um dano. Não vai ter aquele processo aquele ciclo de formação de calo cartilaginoso
toda hora vai seguir a sequência dos 3. Isso vai acabar permitindo que o calo ósseo e a consolidação da fratura ela siga corretamente. Já a transformação em osso vai ser com a cicatrização contínua, que eu tinha mencionado, e também a estabilização que o fixador vai fornecer. Aí ele vai evoluir e vai fazer um tecido mais forte e mais maleável. É o processo de remodelamento ósseo. Pode passar, Isaac, por favor. Obrigada. Primeiro, a gente vai falar o que é a distração. A distração osteogênica ela vai ser basicamente o processo de formar um novo osso. É quando o tecido ósseo ele se estica concomitantemente ao tecido cicatricial. É o momento que eu vou estar formando tanto a neovascularização nova, como o tecido ósseo ali daquele ato ósseo que está ali no meio. A falha óssea ela vai estar sendo preenchida nesse momento. É a distração. Ela vai ser usada para corrigir a deformidade óssea e também vai tratar defeitos ósseos. E como é que acontece? É composto por fases. Tem a fase latente, a fase da distração e a fase da consolidação. A fase latente ela vai ser após o fixador e também a estabilização inicial, que vai ser aquela parte de controle de danos. Isaac, você pode desligar o microfone rapidinho? Espera aí, que eu vou ter que sair aqui, então. Tá. Fazendo barulho, né? Os meninos jogando bola aqui. Obrigada. Pronto, em relação à fase latente, como eu tinha mencionado, ela vai ser aquela que vai começar na partir da cirurgia de controle de danos, onde vai iniciar a formação do calo ósseo e toda aquela organização. Ela é o principal período do reparo e da distração, porque ela normalmente vai durar entre 5 a 10 dias e ela vai meio que direcionar o processo daquela consolidação óssea. Se nessa primeira abordagem existir uma falha, as outras fases não vão funcionar corretamente. Em relação à fase de distração, a distração ela vai ser realizada por meio dos ajustes do fixador externo, que eu tinha mencionado a vocês, e vai permitir o estiramento gradual. E ela vai ser individualizada para cada paciente e para cada fratura. E esse ajuste ele vai estimular a formação do novo osso e do novo tecido. Mas à medida que eu ajusto, eu também tenho que lembrar que se eu fizer um movimento muito brusco, eu posso acabar rompendo a nova neovascularização. Então, o meu calo mole, que está ali em formação a partir do 10º dia, ele pode romper. Então, tem que ser movimentos mínimos. Em relação à fase de consolidação, ela vai ser após a fase da distração e já vai ser quando o tecido ósseo ele precisa se mineralizar e consolidar. Ela vai ser basicamente a fase de remodelação final. É aquela que eu tenho um rascunho de como a fratura vai ficar e eu estou remodelando. Essa fase é a mais longa. Ela vai durar algumas semanas e alguns meses. E é importante, nessa fase é importante que o osso ele atinja a resistência necessária. É nesse momento que eu vou estimular o meu paciente ao quê? A pisar um pouco no chão, para ver se ele está aguentando a carga dele ou não, ou se é necessário uma nova reabordagem com um novo fixador. Em relação aos aspectos biológicos, vai ser basicamente o estímulo da osteogênese e a vascularização. Aí, o estímulo da osteogênese ele vai ser gradual e vai proliferar os osteoblastos, que são as células responsáveis pela formação do novo osso, e o novo tecido ele vai se desenvolver nesse espaço que vai ser criado pela distração, nesse espaço do alongamento. E a vascularização ela vai ser também estimulada pela distração, à medida que eu vou afastando, e vai ser a formação dos novos vasos sanguíneos, que vai ser a angiogênese. E é essencial para a nutrição e a mineralização do novo osso ali, porque se eu não tiver essa neovascularização, acaba que eu não vou ter a formação de um novo osso. Pode passar isso aqui. E a dinamização. A dinamização ela vai envolver o ajuste da fixação externa para permitir uma leve mobilidade. É o que eu tinha mencionado a vocês. Pode estimular o paciente a fazer pequenos ajustes, a fazer pequenos movimentos, mas nada brusco, porque essa pequena mobilidade ela vai acabar fazendo com que as células novas ali presentes elas circulem
ela circula melhor e melhoram a cicatrização e acabam melhorando também o problema da não união e da consolidação. Porém, se eu exagerar nessa movimentação, eu não vou unir um osso no outro e também não vou ter a consolidação adequada. Como é que funciona isso? Vai ser pelo mesmo ajuste do fixador e do efeito da mobilidade. Em relação ao fixador, vai ser após a fase de estabilização, como eu tinha mencionado, aí ele vai ser ajustado, vai permitir a mobilidade dos fragmentos ósseos, aí esse movimento ele vai acabar promovendo a formação do novo osso, do novo calo ósseo, que vai acabar promovendo a cicatrização. Já a mobilidade ela vai ser leve, como eu tinha mencionado a vocês, e vai melhorar a formação óssea, promover a atividade dos osteoblásticas e também dos fragmentos ósseos. E essa mobilidade ela vai ter que ser acompanhada mensalmente pelo paciente, através também da realização do raio-x, para ver se está ocorrendo da forma correta ou se vai ser necessário aumentar esse ajuste ou diminuir esse ajuste. Em relação ao benefício da dinamização, que é essa movimentação, eu já tinha comentado com vocês que é a correção da não união e também a formação óssea. Pode passar, Isaac. O método combinado vai ser a consolidação da fratura com a redução aberta e fixação interna limitada com a fixação externa. Basicamente, eu vou pegar a fixação interna e juntar com a fixação externa. Ela é utilizada para tratar fraturas mais complexas e ela vai oferecer uma abordagem multifacetada, porque ela vai acabar gerando uma estabilização maior e também uma cicatrização melhor. Porém, ao mesmo tempo que eu estou tentando potencializar esse processo de cicatrização, eu posso acabar causando danos ao tecido mole ali que já foi lesionado. Por quê? Porque eu estou abrindo a ferida ali do momento. E como é que vai funcionar esse método combinado? Em relação à redução aberta, a fratura vai ser exposta no centro cirúrgico e a gente vai alinhar os fragmentos ósseos e vai ver se é necessário retirar algum fragmento ou reposicionar ele. É geralmente associado às fraturas cominutivas. E em relação à fixação interna, vai ser com placas e parafusos ou mesmo eu não lembro o outro, para manter a fratura mais estabilizada internamente. Já a fixação externa, ela vai servir como uma adição, ela vai seguir como um seguro no lado externo, ela vai ser útil para a fratura mais instável e o fixador ele vai ser ajustado conforme a necessidade e se existir alguma deformidade. Pode passar. Me dá um minutinho. Ô, Isaac, esse slide está repetido? Tá. Tá dando problema? O slide tá, acho que duplicou, mas pode deixar aí. Pode apresentar. É esse mesmo? Ah, porque tava nesse, né? Era, aí duplicou, mas tá bom. É esse, então. É. Tá. Obrigada. Falando um pouco do uso do fixador externo na cirurgia de controle de danos. Ela vai ser utilizada basicamente em trauma grave e quando é fratura exposta ou múltiplas e quando é necessário estabilizar o osso do paciente, quando o paciente ele precisa desse fixador para se manter estável. Ela vai ajudar a evitar o agravamento da lesão e também a preparar o paciente para cirurgia no futuro. Ou ela pode ser usada basicamente para já corrigir o dano do paciente, a depender da localização. Um exemplo é a fratura de pelve. Às vezes, o controle de danos ele já usa o fixador externo e já mantém como método primário
e secundária, ele já mantém aquela fixação ali. Ela vai acabar reduzindo o risco de infecção da fratura exposta, porque vai reduzir a necessidade de uma intervenção futura e imediata, porque eu vou acabar alinhando ali os fragmentos ósseos e não vou permitir a circulação das citocinas pró-inflamatórias e também de êmbolos gordurosos que podem evoluir para uma complicação. Qual é o benefício de usar na cirurgia de controle de danos? É porque eu vou estar fazendo uma estabilização temporária eficaz, e ela pode virar uma definitiva. Ela vai acabar fornecendo uma solução rápida e eficiente para estabilizar a fratura e também a lesão. E também ela vai permitir que eu possa fornecer uma abordagem cirúrgica no futuro mais planejada. Por quê? Porque meu paciente está estável, está bonitinho. E em relação à conversão desse procedimento cirúrgico, acaba que é de acordo com a localidade da fratura. Se eu tenho uma fratura aqui de húmero, que ela vai se alinhar em 16 semanas, o indicado é que eu faça o quê? Que eu faça a intervenção secundária definitiva nesse meu paciente logo após, no máximo em uma semana, dado de controle de danos. Ou que eu faça uma abordagem de controle de danos definitiva. Aí, se eu for realizar a conversão, eu vou realizar a conversão com a haste intramedular. Mas a haste intramedular ela só vai ser possível ser utilizada se não apresentar nenhum potencial de infecção. E o que é que isso pode acontecer? Eu vou melhorar a vida do meu paciente. Pode passar, Isaac. Em relação ao tratamento de fraturas específicas, ela é mais relacionada a fraturas mais expostas e complexas. Em relação às fraturas expostas, ela vai ser ideal onde o osso ele é mais visível devido à ruptura da pele. Ela vai permitir que a fratura seja estabilizada sem a necessidade de uma cirurgia invasiva. E vai acabar facilitando o processo de limpeza e despedimento do local também, que está um tecido morto. Por quê? Porque o fixador ele vai estabilizar. Então, eu vou poder mexer com mais segurança aquele membro que está estabilizado ali. Em fratura de locais difíceis, um exemplo é as fraturas múltiplas e articulares. Essas fraturas elas vão apresentar mais fragmentos e vão acabar tendo uma instabilização maior. Aí acontece que, usando em fraturas específicas, eu vou acabar gerando uma instabilização interna que poderia ser mais difícil alcançada com a haste intramedular ali. Pode passar. Os monolaterais, eles vão ser fixadores, são os fixadores que Isaac mostrou para vocês, são só de um lado que tem os 4, é como se formasse um H. Eles são aplicados apenas de um lado do membro e são geralmente usados os pínios e os parafusos que são fixados do lado do osso e é para conectar uma estrutura à outra. Aí o que está mais próximo à ferida, ele vai gerar a estabilização óssea, e o que está posteriormente mais distal, ele vai gerar a estabilização daqueles fixadores que estão mais próximos. Aí eles são mais úteis quando a fratura ela não requer um suporte total, ou quando o membro está mais restrito, ou quando o osso está com uma dificuldade de estabilização. Ela vai fornecer uma abordagem menos invasiva que os fixadores circulares que Isaac mostrou. Aí vai resultar também no menor desconforto para o paciente e também no menor impacto estético. Além disso, ele vai ser também a menor questão de invasão. Vai ter menos objetos entrando ali, menos fixadores entrando. Então, isso vai reduzir o impacto no tecido mole. Então, eu vou lesar menos a vascularização. Eu vou tornar a técnica mais confortável tanto para o paciente como para o médico para uma abordagem futura. E também facilita o ajuste, porque quando é circular, acaba que tem uns cálculos que são mais gradual, porque os anéis eles precisam estar alinhados entre eles. Já no monolaterais, eles
possui uma flexibilidade maior do que os circulares. Aí vai ter nível de correção menor e o ajuste vai ser melhor durante a cicatrização. Pode passar, Isaac. Em relação aos monolaterais na fratura de punho, eu posso usar eles associado à haste medular ou eles sozinhos. Mas em relação à aplicação deles no punho, em cirurgia de mão, basicamente é feita somente pelo cirurgião de mão, não é corriqueiramente abordado na cirurgia de controle de danos, porque exigem ferramentas mais específicas, coisa que numa urgência não tem. Aí na urgência utiliza mais o quê? A haste. Aí pode-se utilizar um método combinado do fixador externo com a haste medular. Essa primeira imagem que só tem um fixadorzinho, aí vocês vão ver que ele é um método combinado. O que tem um raio-x, tá? Aí ele é um método combinado, porque ele vai ter a haste intramedular junto com o fixador. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou estar alinhando o eixo e vou evitar um desvio, tanto radial como lunar. Então, eu vou estar controlando ali o processo de cicatrização e formação do calo ósseo e também vou estar melhorando evitando as complicações futuras. Por quê? Porque se eu alinho o eixo, ele não vai perder aqueles movimentos que um fixador externo ele pode ocasionar. Por quê? Porque quando eu tenho um fixador externo, acaba que meu paciente ele tem uma maior liberdadezinha em alguns momentos na mão. Aí, se eu associo com a haste, eu acabo melhorando isso, dando mais segurança para ele. Já na abordagem que só usa o fixador, eu vi que ele era mais abordado pelo cirurgião de mão e era quando o paciente ele não tendia tanto a esse desvio. Era mais usado em fraturas que eram relacionadas mais ao metacarpo ou fraturas bem leves do rádio. E quando era a fratura do rádio, mais proximal, acabava que utilizava os quatro eixos, formando meio que um quadradinho. Só que também são situações que não são corriqueiras e não é tão recomendado. O que mais se utiliza é o gesso e a haste. Pode passar. Em relação à aplicação no fêmur, é o mais usual. Por quê? Porque nesse momento eu vou estar pegando um fêmur que está com a fratura na diáfise, isso, e ele vai fazer o quê? Eu vou estar corrigindo aquela formação do calo ósseo à medida também que eu estou evitando uma complicação sistêmica e também uma síndrome compartimental, porque esse paciente ele tende a precisar de uma reabordagem. Aí, nesse momento, quando eu faço o realinhamento com o monolateral, eu estou dando a estabilidade que meu paciente precisa e planejando uma cirurgia mais à frente. Aí, para utilizar o monolateral no fêmur, ele vai ser anterolateral, a coxa, e vai utilizar 4 pinos e uma haste. A segunda haste ela vai ser só utilizada se existir uma instabilidade. E essa aplicação do fixador ele vai ser útil para mobilizar em uma cirurgia de maior aporte. Pode passar. E no joelho? Em relação à fratura de joelho, eu vi que existia controvérsias. Não é bem para a correção do joelho. Não é bem focada na correção da articulação do joelho. É mais focada no melhorar a abordagem. Quando eu boto uma fixação na tíbia e no fêmur para melhorar a luxação do joelho, a fratura do joelho, é basicamente querendo melhorar o sítio cirúrgico do cirurgião. Por quê? Porque ele vai melhorar a visualização e também evitar que ocorra o rompimento
do calo ósseo e da formação do tecido do fibrocartilaginoso. Aí, nesse momento também que eu posso utilizar ela para a cirurgia de reparo de ligamento, porque quando o paciente ele faz uma cirurgia de reparo de ligamento, ele precisa estar com o joelho imobilizado. Só que existe corriqueiramente reabordado posteriormente, porque ele não teve o repouso adequado. Aí o fixador no joelho entra nesse sentido. Pode passar. Em relação ao húmero, é outro local mais abordado junto com o fêmur. O húmero principalmente. Porque ele vai, como eu tinha mencionado a vocês, ele tem um tempo de recuperação de 16 semanas. Então, na primeira semana, é aquele período de 5 a 10 dias que vai estar formando o tecido, o hematoma e, posteriormente, o calo mole. Então, o húmero, ele tem suas controvérsias, porque tem preferência para usar a haste medular, porém se usa muito o fixador externo. Por que se usa o fixador externo? Porque é um local que tem muita infecção. Mas a preferência é de usar a haste intramedular porque é um local que tem muito vaso e também muito nervo. Então, o fixador ele tem maior chance de acabar gerando uma lesão ali. A técnica adequada para o húmero é uma técnica transfixante, diferente da do fêmur, que eu não preciso passar as duas corticais, que eu não preciso, não é obrigado. Já no do húmero é, por causa da instabilidade que o húmero causa. Vai passar. E a técnica no cotovelo. É outra técnica que ainda é controvérsia, por quê? Porque a técnica do cotovelo não é visando a formação do calo ósseo, é mais para causar uma estabilidade para o paciente. Eu só quero que ele fique com o braço ali quieto naquela posição. Então, eu estou botando uma fixação externa nele para que ele não rompa uma articulação que estou tentando recuperar. E é isso, é basicamente isso. Não força tanto para a fratura, porque acaba que os parafusos eles acabam também podendo atingir a cápsula, então não é muito recomendado. Vou passar, Isaac. E a fratura de tíbia é outro local bastante utilizado. Em relação à fratura de tíbia, ela vai ser devido à posição subcutânea da tíbia e também vai ser um desafio realizar a fixação interna adequada. Aí a fixação externa ela vai oferecer uma solução mais eficaz para a estabilização da fratura e vai promover melhor uma cicatrização. Porque a tíbia é um osso longo, semelhante ao fêmur. Então, no momento que eu posiciono ela assim, melhora a formação neovascular e óssea. E também vai acabar corrigindo com maior facilidade as deformidades, porque eu vou estar estabilizando ali. E eles podem também ser associados à angulação ou não. E qual é o benefício de usar na tíbia? Vai ter um menor trauma cirúrgico, vai acabar reduzindo a necessidade de um procedimento mais invasivo e vai oferecer também uma abordagem que vai tratar tanto a fratura como a deformidade, no sentido de eu vou estar alongando a perna do paciente que vai tender a encurtar. E o ajuste e o monitoramento ele vai ser conforme eu tinha mencionado para vocês antes, vai ser mensal e vai ser acompanhado do raio-x para ver se está sendo feito o ajuste corretamente. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho da fixação com os fios finos. Em relação à aplicação e as características, os fios finos eles são utilizados para uma fixação externa, uma fixação externa, e são mais finos e menos invasivos do que os pinos tradicionais. Eles vão acabar oferecendo uma estabilidade com menor impacto no tecido circundante. Por quê? Porque eu não vou estar lesando a circulação ali, a neovascularização que está se formando. Ela vai ser mais precisa e vai gerar uma estabilidade maior. Porém, ela vai ser contraindicada quando é uma ferida infectada e quando tem um potencial grande para evoluir para uma infecção. E quando o paciente ele também apresenta alguns fatores de risco, como o diabetes. Não é aconselhado usar o fio fino, sendo que ele tem um potencial de risco para a infecção. E o benefício, ele
vai ter um menor desconforto e um menor impacto. Em relação à estética também, porque a espessura dele vai reduzir o desconforto e vai melhorar o resultado. E eles são menos visíveis e vão causar menos trauma ao tecido mole. E o ajuste dele também vai facilitar, porque o ajuste dele é feito com maior facilidade. Pode passar. O transporte ósseo. O transporte ósseo eu não sei se vocês lembram, é aquela imagenzinha que Rui tinha mostrado para a gente na aula passada. É como se fosse uns cristalzinhos no meio da fratura. É como se tivesse um céu estrelado. O transporte ósseo ele vai ser uma técnica usada para quando tem um grande defeito ósseo, quando tem mais de 4 centímetros, e ele envolve o uso do fixador externo, porque ele vai precisar mover um segmento de um osso saudável para preencher um defeito criado por uma lesão. Aí, primeiro, eu vou utilizar o quê? O fixador externo para ampliar aquela lesão. Aí, junto, eu vou usar o cimento ósseo. Se o paciente apresentar uma infecção, eu vou utilizar esse cimento para ampliar esse local. Aí, eu vou usar a antibiótico-terapia nesse cimento ósseo. Posteriormente, eu vou retirar esse cimento ósseo, mas vou continuar fazendo o ajuste com o fixador, porque à medida que eu faço esse ajuste, vai ser a medida que eu vou reabordar o paciente para fazer o transporte do osso saudável para aquele local. É basicamente... Isaac, você levanta a setinha ali para um negocinho que parece um osso exposto? À minha esquerda. Isso. Esse é o cimento ósseo. Aí, do lado, é como ele fica no raio-x. Do ladinho aqui. Isso, é como ele fica no raio-x. Aí embaixo é como ele fica, depois, é como o tecido ósseo, o transporte ósseo fica após o transporte e como ele vai sendo levado e transformado. Aí, geralmente, os principais locais de transporte, doadores de transporte ósseo são a crista ilíaca e o fibular, que a gente tinha mencionado, o fibular vascularizado, é a ilha. Pode passar. E o hexapod é aquele fixador externo que a gente já tinha visto, é aquele que não se usa aqui porque ele precisa de um software para o reajuste. Então ele acaba que ele é inacessível, mas ele é ótimo. Mas ele é um sistema muito avançado, porque ele é uma estrutura mais elaborada de Taylor. Ele vai usar seis planos, que ele vai usar anéis e fixadores, e ele vai ser projetado para ter um maior controle e estabilizações em várias direções. Ele vai ser mais aplicado em fraturas complexas e com deformidades angulares severas. Só que não é disponível. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês acerca do tratamento, né, com o fixador externo. E o primeiro aspecto é basicamente sobre a técnica de seção dos pinos. Me mutei sem querer. E o primeiro aspecto é basicamente sobre a técnica de seção dos pinos. Esse é o primeiro ponto, porque isso é o suprassumo para que a gente tenha uma estabilidade dessa osteossíntese, né? Então, o pino, você tem que fazer uma incisão ampla, né, do local da pele, diretamente no local onde você vai fazer a inserção desse pino. Geralmente você faz uma dissecação ali até o osso, né? Obviamente, tendo muito cuidado para você verificar se não tem nenhuma lesão de tecido mole associada. Faz uma incisão até o periósteo, né? Um local que seja anatomicamente favorável. E a partir disso, você rebate o periósteo, né? E toma cuidado para não aprisionar nenhum tecido mole, e por isso que geralmente a gente tem esse acompanhamento radiográfico. Nessa imagem à direita foi a cirurgia do sábado, que eu acompanhei no plantão da ortopedia lá no USE, com o Dr. Renato, que foi uma fratura exposta de tíbia, e aí fez a fixação externa. E basicamente você tem que ter uma perfuração das duas corticais e uma passagem por esse canal medular, né? Então o pino ele segue esse caminho, passa a primeira cortical, passa o canal medular e chega na segunda cortical. Porque geralmente um pino que está preso somente em uma cortical, ele concentra muito estresse, porque ele é colocado a partir de um plano axial e a pressão que ele causa ali, se ela não for distribuída de forma igual em duas camadas diferentes, se for distribuída somente em uma, você vai causar um estresse
e possivelmente vai causar uma fratura durante o uso do fixador ou após a remoção do fixador. E também é importante que, como mostra na imagem da esquerda, que o pino ele seja colocado centralmente, né? Ele não tenha nenhuma inclinação, porque mesmo que ele seja transcortical, caso ele seja desalinhado, né, ele pode causar alguma fratura. Pode passar, Isaac, por favor. Bom, um outro aspecto também de bastante importância é o cuidado com os pinos. O próprio Rockwood fala, basicamente, que não tem nenhum consenso na literatura a respeito do tipo de cuidado que a gente vai dar a esses pinos. Porque você pode fazer cuidados muito frequentes ou até mesmo não fazer cuidados. Inclusive, ele mostra um estudo randomizado em que você pega pacientes que não fizeram cuidados, né? Cuidados diários, que eu digo, e outros que fizeram cuidados diários e basicamente não teve diferença significativa quanto à formação de tecido de granulação, quanto à osteólise e quanto à estabilidade do pino. Então, se você tem um paciente que está rígido, que tem uma boa condição fisiológica e que, obviamente, mantém uma boa higiene, uma higienização diária e cotidiana ali o tempo todo não é o principal, não é um aspecto emergencial. Né? E também você tem um outro ponto que quando você coloca você faz uma osteossíntese dessa de forma adequada, você parte do pressuposto, né, que o local de inserção ali ele vai cicatrizar, né, normalmente, e após a cicatrização, basta você lavar a área com uma ducha, né, e quando você forma a crosta nos pinos, você lava com uma solução de peróxido de hidrogênio diluído em solução salina. Uma coisa que me chamou bastante atenção, só para comentar nessa imagem da esquerda, a primeira imagem, quando tem geralmente uma sopra, né, no local o diâmetro da incisão é maior, você pode fazer a aproximação das bordas, né, para não causar um sítio de possível entrada de algum micro-organismo, pode fazer uma sutura ali. Nessa imagem do meio mostra um pouco a formação de crosta. Quando você forma crosta, é bastante importante você fazer essa limpeza rápida. Por quê? Você tem duas interfaces. Você tem uma interface entre pele e o fixador e o pino, e você tem uma interface entre o pino e o osso. A partir do momento em que você tem essas duas interfaces separadas, o músculo vai se movimentar, né? O pino lá embaixo que vai estar preso ao osso, ele vai se movimentar para o músculo fazer o seu trabalho. E quando você tem uma pele que é flexível, o pino consegue se movimentar e isso não causa dano nenhum ao paciente. Só que quando você tem um orifício e você tem um pino que está preso por um orifício que está com crosta ao redor, lá embaixo o pino no osso se movimenta, só que o da pele não. Então, basicamente, você tem dois planos distintos, só que um tem movimentação e outro não. Então, acaba que o travamento da interface entre pino e pele interfere diretamente na interface entre pino e osso. E acaba que você causa um cisalhamento lá embaixo e possivelmente vai causar uma fratura no osso por conta desse aspecto. E uma coisa, retomando, que eu tinha achado interessante foi que geralmente não é recomendado o uso de pomadas, né, para o curativo pós-limpeza, porque é um produto que tende a inibir a flora cutânea, né, e pode acarretar até mesmo em colonização do local da inserção do pino. E, basicamente, você tem que no pós-imediato, como mostra a última imagem, você tem o uso de curativos compressivos, né, no local da inserção dos pinos, para que a pele fique estável, né, justamente na forma aquele tecido mais inflamado, necrosado. E quando você tem a cicatrização de todas as inserções, né, você pode remover o curativo em cerca de 10 a 14 dias. E se tiver secreção local, geralmente você troca em um período mais frequente. Pode passar, por favor. Bom, outro aspecto também de bastante importância é a questão da remoção dos fixadores. Isso é uma coisa que tem que ser muito levada em consideração porque você tem que fazer um acompanhamento seriado desse paciente. Geralmente, né, a gente monitora por meio de radiografias que são mensais, e aí a gente pode ver dois fatores, raio-x e o sinal clínico do paciente. A gente pode ver na imagem da direita aí, né, as corticais sendo formadas, medial e lateral, e na outra imagem posterior e anterior. E basicamente a gente tem que ter 3 dessas 4 corticais. O que é uma cortical para a gente? É um sinal, né, de que o osso ele tem uma estabilidade mecânica que fornece ao paciente a capacidade de você retirar a remoção do fixador, de você fazer a remoção do fixador externo. Só que o paciente não precisa apenas ter as corticais. O paciente ele tem que estar em um estado de saúde que ele consiga sustentar, né, completamente o peso do membro
sentindo a mínima dor possível, né? E a gente tem que garantir que quem está sustentando o peso é o paciente e não o fixador externo. Porque a gente sabe, né, que por mecanismo ali de compensação, o fixador vai receber a carga, né? E a gente tem que garantir que quem está recebendo a carga é o membro do paciente e não somente o fixador em si. E é bastante comum, principalmente nessa foto aí, aproveitando o exemplo da tíbia, né, que quando a gente retira precocemente esse fixador, sem ter essa garantia toda, a gente tem uma consolidação incompleta, né, desse material. Quando a gente fala de Unizarov, principalmente em questão dessa distração que faz, porque, como o Duda tinha comentado, a tíbia ela tem uma proximidade muito boa com a pele, né? Então você não tem muito tecido mole naquela região. Então, fisiologicamente, você já tem um processo de consolidação que é um pouco mais atrasado, porque você não tem essa vascularização tão proeminente ali, né? Você tem uma menor irrigação sanguínea. E a título de questão clínica mesmo, é bastante importante que a gente não faça somente duas projeções, né? A gente não pegue só um AP e um perfil, porque pode ser que algum traço de fratura esteja escondido nessa região e a gente acabe fazendo uma remoção precipitada e o paciente ainda pode estar com algum sinal de não consolidação. Pode passar, Isaac, por favor. Bom, entrando na parte de complicação, basicamente, né, a gente tem atualmente que as complicações em questão do local de introdução do fio e pino é escalonado segundo essa classificação de Dow, né, e colaboradores, e a gente tem 6 aspectos, né? O grau 0 seria o aspecto normal, em que o pino ele está ali no seu estado normal, você não tem nenhum sinal de inflamação, de infecção, ou ele pode ter um leve eritema marginal, né, que margeia a borda da cabeça do pino ali. E aí você basicamente mantém cuidados semanais, né? Quando ele chega em um grau 1, já é uma inflamação assim discreta, né, sem evidência de secreção, que você também faz limpeza diária com sabão neutro, até mesmo com solução salina com peróxido. Chegando em um grau 2, você já tem, na verdade, para facilitar, né, grau 2 e 3, você tem só a diferenciação, é que um é secreção serosa e o outro é secreção purulenta. E aí, por conta dessa secreção, né, podendo ter possíveis patógenos ali, você já trata com uma limpeza diária, que é a mesma limpeza que você usa no grau 1, só que você já vem com antibiótico terapia também. E em relação ao grau 4 e 5, pode passar, Isaac, que eu tenho a imagem mostrando depois, por favor. A imagem da direita são 2 imagens em uma só, né? Então, o grau 4 é a imagem da direita, só que mais para a esquerda, né? A imagem central. E aí você já tem uma secreção que é serosa ou seropurulenta, né? E a da direita, que é o grau 5, já é uma secreção purulenta. Nas duas você tem osteólise. Então, clinicamente, é um paciente que ele tem osteólise. O que diferencia uma da outra? Em questão de tratamento, é basicamente a mesma coisa, né? No grau 4, você vai fazer um desbridamento agressivo do tecido mole, né? E você só entra em tratamento cirúrgico se você tiver um sinal muito grave de radiolucência. No grau 5, você também faz esse desbridamento, entra com antibiótico terapia e você geralmente faz retirada e troca de pino. E aí essa é a imagem da esquerda, é só um detalhe pontual, que eu ia falar sobre a queratose, né, que também é bastante comum quando você faz um processo de fixação externa demorado, e aí você forma essa crosta ao redor do parafuso, que geralmente evolui para um tecido mais necrosado, e você, quando vai tirar o material de fixação, você geralmente tem que excisar esse pedaço de pele. Pode passar, Isaac, que eu tenho essa foto aí. Na seta branca, a gente consegue ver o que eu ia falar, que no grau 5 você tem, o grau 5, né, segundo a classificação de Dow, você tem o chamado sequestro, né, que é basicamente quando você tem que o cálcio ele é reabsorvido, quando você tem um osso que ele tem contato com vasos sanguíneos, né, um osso metabolicamente ativo, vai ter reabsorção de cálcio, né, ele vai se aparecer ali rádio transparente. No caso de uma área morta, né, é uma área meio que isolada no osso. Então você tem uma área inacessível que mantém o cálcio ali concentrado e você forma esse sequestro, né? Também tem a questão de formar um abscesso no interior do canal medular. E basicamente são esses aspectos. Pode passar, por favor. Outras complicações em relação à consolidação prematura, refratura e contratura, que principalmente estão associadas à questão da osteogênese por distração. Assim, é um negócio que, digamos que faz sentido, porque você teria... É como se você tivesse, um exemplo bem chulo, é uma gangorra. Você tem um ponto central fixo e você tem extremidades variáveis.
Mas a título de fratura, a título de repercussão, não teria muita coisa, até porque pensa no seguinte, pensando no fixador externo, principalmente o biplanar, você não vai ter mobilidade, você não vai dizer para o paciente fazer descarga de peso, porque o fixador não aguenta, ele não tem, o princípio dele não é suporte de peso, é apenas estabilização. Então, dizer que isso teria repercussão, não ao menos, não seria tão importante assim, sabe, essa parte. Do ponto de complicação de fixador, principalmente a de Lizarov, as duas principais, você falou de refratura. A parte de refratura para fixador, principalmente pensando em Lizarov, lembre que a questão da densidade óssea, a resistência óssea, ela é pelo princípio da piezoeletricidade. Você gera uma descarga de peso, certo? Você dá uma descarga no osso, essa descarga, ela através dos cristais que compõem, vão fazer uma condução e isso leva à deposição óssea em determinados pontos específicos. Se você não tem esse estímulo de carga, que é o que acontece no membro imobilizado há muito tempo com o uso de fixador, seja o fixador externo convencional, que não é tanto que a gente já pensa nele em fazer logo substituição precoce por uma fixação definitiva, mas principalmente no Lizarov, que você pode usar por 2 anos, você tem um osso globalmente fragilizado pela falta de estímulo de carga, certo? Esse é um ponto. A questão, outra complicação, pensando principalmente em você fazer o transporte ósseo, além de você ter aquilo de fazer a distração de tecido mole, que pode levar para parestesia, pode fazer comprometimento vascular. Então, se você progride, do nada o paciente perde a perfusão, perde pulso pedioso. Isso que aí já é pela distração arterial. Outra coisa também que você pode ter é que você pode ter uma migração viciosa do fragmento ósseo seccionado para fazer o transporte. O que acontece? Você delimita um trajeto para ele com os pinos, mas não é 100%. Então, muitas das vezes, o osso ele vai acabar desviando. Aí você vai precisar de outros procedimentos para fazer um realinhamento. Isso é uma coisa muito comum em Lizarov. E Lizarov, inclusive, eu lembro, porque estava até na parte do meu TCC, a taxa de refratura, que na verdade não é refratura, é fratura por estresse. A taxa de fratura por estresse, que é assim, você tem um osso saudável, entre aspas, você tem um osso que está com deposição de cálcio, ele é um osso consolidado. Quando você vai fazer a descarga de peso, ele não suporta porque é um osso que não tem resistência. Você tem estrutura, mas você não tem resistência justamente por aquele tempo de proteção que ficou. Então, taxa de fratura por estresse em Lizarov, lá em cima, principalmente nos 6 primeiros meses, que é o tempo em que você tira a proteção e começa a fazer descarga. E, segundo o livro, se eu não me engano, é 1,2 a 1,8 anos, que é o período em que o paciente volta a ter sua atividade laboral. E aí ele começa a exigir mais da perna e acaba fraturando. A mesma coisa vale para você fazer uma fíbula vascularizada sem enxerto ósseo adjunto. Só esses 2 pontos que eu queria falar. Show. Outra coisa que eu senti falta na apresentação foi o que eu coloquei lá. Por exemplo, montar. Como que a gente monta? Assim, acho que vocês já viram já. A gente montando o fixador externo na tíbia. Por que a gente monta assim? Por exemplo, o fêmur, a gente geralmente coloca na lateral o fixador externo. Por que a gente faz isso? Onde a gente entra? Por exemplo, eu acho que Diego pode até falar, mas é importante isso. Porque durante a cirurgia, muitas vezes, o doutor vai falar, coloca aí um fixador externo, por exemplo, na tíbia, um biplanar na tíbia, e faz um delta. Geralmente o que a gente faz é um delta, tem o delta relacionado a isso que o Isaac falou, né? Mas o delta que a gente fala é no tornozelo. Então você bota um delta de cada lado, né? Se quiser comentar sobre isso, Diego. Então, toda vez que você vai para... Pense no seguinte, quando você... É aquele princípio de, como o Gabriel estava falando, de você não agredir parte mola adjacente para você não fazer aderência. O que acontece? Inclusive, é uma complicação muito comum. Se você for procurar artigo específico de fixador externo para fêmur, eu já procurei. Praticamente não existe. Não existe porque é uma coisa que não se faz. Porque a principal complicação, justamente, diferente da tíbia, que você tem uma posição subcutânea anteromedial, o fêmur anteriormente, você tem simplesmente o quadríceps, que é uma massa muscular grotesca. Se você passa um chance, você faz um trauma, você vai causar fibrose muscular e aderência muscular ao osso. Se o músculo aderir ao osso, você não vai ter uma ação contrátil, então você perde a movimentação do joelho.
Esse é o problema de você colocar um chance independente de região. E é por isso que na tíbia a gente faz mais naquela porção anterior. Se você transpassa o músculo, a tendência dele é fibrosar e aderir ao osso que está abaixo. Então você perde a funcionalidade daquela musculatura. Por que no fêmur a gente faz lateral? Justamente para tentar escapar do quadríceps, e você pega bem no septo muscular, que separa o compartimento do quadríceps do compartimento posterior. Você tenta entrar com chance naquela posição. Claro que dificilmente você vai conseguir escapar 100%. A verdade seja dita, porque é muito músculo. A massa muscular é muito proeminente. Mas você já, vamos supor, se você for fazer um comprometimento, você vai pegar só uma pequena porção lateral do vasto lateral, em vez de pegar reto femoral e vasto medial. Você já acaba reduzindo essa chance de fibrose e comprometimento de flexo e extensão do joelho. A questão do delta no pé primeiro que a gente consegue fazer aquele delta medial lateral no tornozelo justamente porque na região do pé a gente não tem quase nenhuma musculatura. É principalmente componente ligamentar e componente tendinoso que a gente desvencilha usando a Kelly. Por isso que a gente tem que fazer aquela separação. Não é só, a gente fixa o trajeto que vai fazer até o osso e já afasta os tecidos nobres. Você monta o delta principalmente pensando em fazer a proteção da anatomia do pé. Você evita fazer a queda, então você já evita o equino, você já protege, você evita o encurtamento de tríceps rural. E, ao mesmo tempo, você evita, pela imobilidade, o encurtamento e fraqueza de flexores superficiais e profundos do pé. Tanto é que, se você for ver um paciente que está há muito tempo com fixador externo exclusivamente em tíbia, o pé dele é demasiado, você está com equino e você tem uma flexão dos dedos, justamente pela questão do desbalanço muscular. E aquela questão, por que a gente tende a fazer biplanar? Uniplanar, você fazendo um delta medial, por exemplo, você bloqueia o componente medial, porque você vai tender a pegar primeiro, segundo raio no máximo, enquanto que você bloqueando conjuntamente o componente lateral, você consegue bloquear terceiro, quarto e quinto raio. Então você evita a queda dos dedos laterais. Basicamente é isso. Eu vou compartilhar aqui, não sei se vocês estão vendo, só porque eu acho que é importante demonstrar para vocês como é que a gente faz. Aqui no atendimento. Vocês estão vendo alguma coisa aí? Estão vendo, né? Tá sim, professor. Então, aí me corrija se estiver errado, Diegão. Olha só, gente, como é que a gente faz. Geralmente, a gente prefere colocar 2 pinos cada lado da fratura, o Isaac falou, mas se der para colocar 3, a gente coloca. 2 barras, se for possível também, 2 barras para maior estabilidade. E lembre, quanto mais perto do foco da fratura, o chance, né, o chão mais próximo do foco da fratura, maior vai ser a estabilidade. Então, geralmente, assim, a gente, pelo que o Vinícius falou, né, o ideal é cerca de 2, 3 centímetros do foco da fratura, o chance mais proximal do foco. E quanto maior a distância desse chance para os mais distais desse foco, maior a estabilidade também. Então, por isso que a gente faz isso. E a gente complementa com o biplanar. Então, o que a gente vai pegar? Geralmente, a gente entra bem na crista ilíaca, entendeu? Vamos supor que a fratura seja aqui, a gente vai entrar na crista ilíaca para trás, aí você me corrija se estiver errado, Bedão. E na parte medial, a gente vai entrar assim. Pô, crista ilíaca é foda, hein? Então, não, Marcão, eu vi... isso até uma vez eu discutindo com um residente de ortopedia. A crista ilíaca você usa ela como referência, mas você não coloca diretamente sobre ela, porque é um osso mais espesso. Se você pegar a espessura da crista em comparação com a espessura da face medial da tíbia, ele é mais espesso. Então você tende a fazer... Você tem mais dificuldade de passar, então você tem mais atrito. Se você tem mais atrito, você tem mais calor. Então a chance de fazer necrose térmica é maior. Então a tendência, você pega ela como referência, mas você pode botar próxima, você joga um pouquinho mais para lateral. A preferência é você não jogar em cima. Boa. A gente falou, ainda bem que o Diego falou crista ilíaca também, porque não é crista ilíaca, né? É a crista da tíbia. Então, tô perdoado aí. Então, basicamente é assim que a gente faz. E como que é esse delta que a gente está falando? Geralmente, como é que a gente faz com o Dr. Alex? Desse lado aqui mais medial, a gente vai unir os chances que estão aqui, né?
tem geralmente 4 chances. Aí a gente vai passar um no calcânio, nessa parte aqui mais do calcânio, e o outro no primeiro meta. E aí, não sei se vocês lembram de física, mas vai formar esse triângulo, que seria o delta. O triângulo, na física, é o que mais dá estabilidade. Então, a gente sempre vai tentar buscar essa estabilidade. E nessa face lateral, a mesma coisa. A gente vai ter um chance para cá, que vai estar assim, né? A gente vai passar um aqui e outro mais perto do quinto meta. E vai fazer o delta na parte lateral. Meu traço está muito reto, mas é assim que a gente faz, entendeu? Então, sempre buscar o calcânio e o meta desse lado. E aí a gente vai fazer a união disso aqui de um lado e do outro. E aqui, só para a gente entender também o compartimento muscular. A gente Marcão, entrar aqui. Fala aí. só um lembrete quando estiver passando na face medial, para ter cuidado com o nervo e ver essa fena, que está ali na borda medial da tíbia, tá? Então, colocar um pouquinho mais em cima, porque ele corre bem na borda mesmo da tíbia. Então, tentar pegar o meio do osso. Isso aí. Tentar sempre pegar no meio, até mesmo para poder a gente conseguir passar as duas corticais tranquilo, né? Porque às vezes quando a gente vai colocar, o pino desliza assim, pá, aí você passa do osso. Aí tem que ter cuidado com isso. Tem que saber as estruturas que estão ali, pra gente não fazer besteira. E se fizer besteira, a gente saber o que pegou, provavelmente, né? Pra consertar. Pronto. É isso. Desculpa, Marcão. É isso. Tem que entender que cada topografia tem seu drama, né? Então, acho que o mais importante é fazer essa revisão da anatomia. E eu tenho uma dúvida, na verdade, para o Diego. Diego, em relação ao ângulo de inserção do pino na tíbia, eu vi 90, eu vi 60 graus. O que é que vocês... A gente, na prática, a gente faz entre 90 e 60. A gente não é muito cri-cri, não, né? Mas vocês sabem o que é que traz mais estabilidade, afinal de contas? 90 traz mais, mano. Só que é difícil botar 90. Rapaz, se eu não me engano, ainda assim, o melhor de tudo é você meter uns 180 graus. Mas aí é aloprado demais para conseguir fazer isso. Não, o problema do 180 graus é que você só pega só um vetor de força, entendeu? Por isso que geralmente a galera coloca 90 também. Eu ficar 90, porque eu lembro que eu tinha visto em algum lugar, véio, que falava que 180 era ainda melhor. Mas completamente inviável você fazer 180 graus. Ô, Diegão, eu vi que era o biplanar. Biplanar que eu digo é 2 planos aqui e eu conecto as 2 barras. E o ideal seria 90 mesmo. Aqui, 90 assim, mesmo? Então acho que e não 180. Devo ter visto alguma outra coisa. Eu vou procurar. Porque, na real, a região de menor estabilidade do monoplanar é justamente quando ele faz 90 graus, né? Com a interface. Mas eu tinha visto no Rock que ele comentou sobre 60 graus também. Aí eu fiquei nessa dúvida. Não, é porque assim, o melhor é 90, mas você tem uma boa resistência até 60 graus. Abaixo disso, você perde muito. Por isso que a preferência é você fazer pelo menos 60. Então, gente, o que eu acho que a gente precisa tirar dessa aula? Assim, colocação de fixador. Primeiro, fixação externa você vai usar, na prática, a gente usa para fraturas cominutivas, fraturas assim, que a gente fala que o strain é baixo, são fraturas assim, mais complexas. Você só vai usar para fratura simples se for uma fixação assim, de controle de danos, né? Como a gente falou. Então, se for uma fratura de controle de danos, então, enfim, aí você pode usar uma fixação externa provisória, né? Mesmo que o traço seja simples, para depois você fazer a cirurgia definitiva. Mas a fixação externa, geralmente, é quando é a fratura mais traumática mesmo, até quando vocês falaram, tudo aí e tal, preservar o tecido mole e tudo mais. A gente não usa parafusos chanos autorrosqueantes, assim, pelo Dr. Alex é proscrito, porque aumenta muito a chance de necrose. Você acaba encarcerando um monte de tecido morto, assim, em volta, enquanto você tá parafusando. Você pode espanar a primeira cortical, porque quando está passando pela segunda, você encontra outra resistência. E a roxa fica ali na primeira cortical rosqueando e você pode espanar a primeira cortical. Então, o que a gente faz? A gente perfura com uma broca, primeiro, e depois a gente passa na mão mesmo, puxando. Isso aí é de prática que a gente faz, entendeu? Até para poder o fixador durar mais e não ter aquela... tipo assim, não ter a perda da fixação, né? Propriamente dito. Porque depois você perdeu aquele furo ali, já era. Vai fazendo outro. Inclusive, Diegão, eu acho que é bom a gente falar a broca que a gente usa. Você lembra qual é o tamanho? É broca 4 ou broca 6? 3.2.
3.2. A 3,5 uma vez eu usei sem querer, velho. Quase não deu cortical por chance. Uma merda. E lembrar da... foi mal. Oi? Hã? Não, lembrar da parte térmica também, porque a lógica da gente colocar um fixador é fixar, é ter estabilidade para a fratura conseguir consolidar. A partir de 50 graus, o osso já faz lesão térmica no osso. Então, tipo assim, se eu faço lesão térmica com o pino entrando, eu vou matar aquela parte que eu tô colocando o pino, certo? Então, eu vou perder estabilidade. Então, para que eu vou colocar um fixador externo se eu já vou perdendo estabilidade assim que eu coloco, sabe? Então, é outro fator da gente colocar do jeito que o Marcão falou, e não um direto. Isso. Pô, é isso, pô, perfeito. É lembrar que nossos pacientes, cara, são pacientes clinicamente ruins. Os caras já vêm lá com Chern autismo, tá ligado? Um Chern 4, lesão de partículas fodidas, geralmente tem comorbidade. A gente tem paciente com sorologia positiva para HIV. Então, assim, tem tudo para dar errado. Então, a fixação externa tem que ser perfeita. Então, a nossa fixação externa tem que ser padrão, diferente do que acontece no serviço. Até porque às vezes a gente usa como fixação definitiva, né? Porque a gente vai colocar um retalho, vai colocar alguma coisa, então a gente vai deixar a fixação externa. A gente não quer perder isso. Então, assim, para vocês fazerem um checklist na cabeça de vocês, você vai fazer uma fixação externa. Primeiro, você tem que saber quais são as estruturas, como é que você vai passar, se é tíbia, se é fêmur, como é que você vai fazer para passar. Segundo, você faz uma pequena incisão na pele, vai até o osso, né, com Kelly. Você não precisa abrir o periósteo, isso aí é coisa de livro, a gente não abre o periósteo. Na prática, a gente só vai usar o bisturi mesmo para poder fazer uma pequena incisão na pele, depois é com Kelly, desabulsionando, até chegar no osso. Chegou no osso, você vai passar a broca 3.2, como o Diego falou, e depois você vai rosquear o chance. Sempre quando for fazer biplanar, tentar deixar entre 60 e 90 graus, né, para melhor estabilidade, quanto dessa questão dessas outras forças, esses outros vetores de força. Eu acho que é isso que vocês têm que ter na cabeça, entendeu? E tá na memória isso de como passar, estudar esse livro aí que o Flávio mostrou, tipo um Atlas, né? Tem o Atlas do Lizarov também, que ajuda muito a entender onde é que pode passar os fios ou não. Tem o Atlas do Lizarov, se eu não me engano, tá no Drive. Tá no Drive. E o Lizarov também, assim, eu não sei se ficou claro, assim, por que a gente aperta o fio e tudo isso? Porque quando a gente aperta o fio, a gente faz até 130, né? Naquele apertadorzinho que a gente tem lá, que eu esqueci o nome. A gente faz até 130. Mas, geralmente, você faz entre 100 e 130, né? 110 pode fazer também. A gente aperta aquilo ali para quando você colocar você colocar a força assim, quando está esticado aqui, você colocou a força, o fato disso aqui estar esticado, estar firme, né, 130 lá, não vai estar mais estável, entendeu? Não vai ter espaço para movimentação. Porque na fixação a gente quer uma micromovimentação, a gente não quer que fique instável. Então tem que ter um balanço nisso. Então por isso que o anel tem que tentar sempre estar centralizado no membro, o anel menor possível, o menor possível que eu falo, né? Tem que deixar 2 dedos de largura do membro, né? Por fora. Mas assim, o anel menor possível, porque quanto menor o anel, maior a estabilidade, né? Tentar centralizar e passar esses fios em 60 e 90 graus, deixar eles meio apertadinhos, entendeu? Então, esse é o básico do Lizarov, que a gente usa assim, no dia a dia. Quer comentar alguma coisa, galera? E a galera do outro grupo, tem alguma coisa a acrescentar na apresentação? Tem alguma coisa que vocês pesquisaram, que vocês estudaram e que acha interessante trazer para essa aula? Teve 2 coisas que eu achei interessante, assim, que eu estava pensando. Um foi que eu não sabia que existia o fio olivado, para quando está passando o fio lá, o circular, que geralmente quando tem uma fratura com muitos fragmentos, ajuda a fixar. E outra coisa também, que para mim pareceu contra-intuitivo, mas depois eu entendi por quê, é que no fixador circular, o ideal é que o osso não esteja tão centralizado assim, porque vai conseguir suportar uma resistência, uma força axial maior. E aí até ele fala, ó, aqui no caso da tíbia, como a tíbia ela não está perfeitamente centralizada na perna, você centraliza o fixador circular na perna, porque deixando a perna bem centralizada, a tíbia não vai estar centralizada. Então, essa seria a melhor configuração. Mas só se responde assim, que eu achei
diferentes, interessantes. Eu queria tirar uma dúvida, né, sobre essa questão da distração do Ilizarov, que lá fala que é 1 milímetro por dia e que a pessoa tem que fazer esse movimento dividido em 4 vezes por dia. E aí, uma vez eu vi o doutor Alex orientando uma mãe de uma paciente, né, a fazer as rotações no parafuso, e aí eu fiquei pensando, né, como os pacientes em casa conseguem fazer isso certinho, e achei bem interessante, assim, um desafio, eu acho, de manter sempre uma coisa padronizada, né, como uma coisa muito pequena, pegar 1 milímetro bem preciso, eu achei bem interessante, assim, desafiador. Cara, nessa parte, até não, a gente nem faz tanto. Eu sei porque eu já fiz algumas orientações. Essa parte de fazer um quarto de volta a cada 6 horas é o certo, é orientado, mas para o nível educacional aqui não dá. Não dá para eu explicar para uma mãe como é que ela vai girar um quarto da porca. Pelo desenho de rosca, quando você faz uma volta da porca naquela barra rosqueada, você consegue aproximadamente 1 milímetro. Mas você não consegue fazer a orientação de uma mãe dela fazer a cada 6 horas. Olha, a cada 6 horas a senhora vai girar um quarto dessa peça aqui, aí junta, roda com aquela outra, aquela. Aí no final ela tem que mexer umas 10 porcas de uma vez só. É muito difícil para o pessoal daqui fazer isso. Então a gente orienta a fazer uma volta completa de uma vez só. Certo? Beleza. Acho que é isso. É isso, galera. O fio olivado, só para, não sei se todo mundo leu, o fio olivado ele é utilizado para compressão. Então ele tem uma bolinha, uma oliva que a gente chama, né, de um lado dele, e aí você passa o fio, e aí quando você tensiona, você passa o fio até a oliva travar no osso. Então quando você tensiona, a oliva é puxada e comprime o osso, entendeu? Então você tem esse efeito de compressão do osso, por conta da oliva. Então, por exemplo, se tem alguma fratura, que tem alguma coisa que precisa de uma compressão, a gente usa a oliva. Tem aquela fratura que, se eu não me engano, é em asa de borboleta, alguma coisa assim, que fica um pedaço do osso meio que afastado do resto. Aí eles falam que é indicado colocar oliva porque meio que junta esse pedaço do resto do osso. Exatamente. Eu também tinha outra dúvida. Eu vi que no livro falava que o segundo parafuso, sem ser o da fratura, tem que estar o mais distante do da fratura, né? Aí teria que ficar assim. Só que eu tinha visto outra parte que tem que ficar meio que horizontal. Aí eu não entendi essa questão dessas inserções de parafuso. Se pode ficar assim, aqui seria uma extremidade da fratura, né? O mais próximo, e esse outro mais distante possível. Ou se ele ficaria meio que assim, meio que paralelos. Se é possível colocar assim, ou se tem que ser sem paralelo. Não sei se eu me fiz entender. Cara, na verdade, tem uma imagem muito boa, cara. Eu não sei se eu consigo apresentar para vocês. Tem uma imagem muito boa que o Vinícius apresentou pra gente. Mas, basicamente, é aquela imagem lá que tem no Rockwood também. A fratura tá aqui, certo? Vamos supor, a fratura tá aqui no meu polegar. E aqui é a extremidade proximal do osso. Você vai colocar um fio mais próximo da fratura e o outro distante. Um vai ficar paralelo ao outro, entendeu? Eles não vão ficar, não sei se é isso que você quis dizer, eles não vão ficar triangulares, fixador. Vai ficar um aqui assim e outro aqui assim. É paralelo, né? Não tem essa angulaçãozinha assim, não, de ficar no final com esse ângulo, né? Tem que ser paralelo assim. Geralmente a gente passa paralelo. Às Esse vezes fica, ângulo- né, com angulação. Esse ângulo, quando você faz assim, o ângulo, na verdade, nunca é desejado porque ele acaba tirando um pouco digamos, da resistência do chance que está angulado em relação ao fixador, porque, como a gente viu, 90 graus confere a melhor estabilidade. Quando você angula assim, muito provavelmente acaba fazendo porque você tem um foco da fratura que você quer bloquear, um foco mais distal, só que seu material de síntese não está com o comprimento adequado. Então, você não tem vamos supor, você não tem uma barra de um fixador de comprimento suficiente. Então, último chance, você joga ele angulado para pegar o máximo distal possível. Geralmente, essas angulações acabam sendo mais improviso mesmo, para conseguir bloquear algum fragmento ou algum ponto para tentar melhorar a resistência. Mas não é o desejado, não. Beleza, obrigado. Acho que é isso, galera.